Imagine acordar amanhã e descobrir que algo invisível aconteceu com o planeta. Nada explodiu. Nada colidiu. Nada foi destruído. Mas a Terra se afastou do Sol. Não muito. Apenas 3% mais longe. Parece quase nada, não parece? Mas aqui vai a pergunta que muda tudo. Será que uma diferença tão pequena poderia mudar completamente a vida no planeta? Porque quando falamos do espaço, pequenas mudanças podem ter efeitos gigantes. Agora pense nisso por um segundo. A Terra está exatamente na distância ideal do Sol. Nem perto demais, nem longe demais. É por isso que conseguimos viver aqui. Mas se essa distância mudasse, mesmo que só um pouco, o que aconteceria com o clima? Com os oceanos? Com a vida? Agora imagine você saindo de casa normalmente. O céu está igual. O sol ainda está lá. Mas algo começa a parecer diferente. O ar fica um pouco mais frio. O vento muda. E aos poucos, o planeta começa a reagir. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Não seria uma mudança instantânea. Seria algo lento, silencioso e progressivo. E é justamente isso que tornaria tudo ainda mais perigoso. Mas antes de entender o impacto real, pense em uma coisa. Se a Terra estivesse apenas um pouco mais longe do Sol, você perceberia imediatamente? Ou demoraria dias, semanas, ou até meses para notar? A resposta para isso é o que torna esse cenário ainda mais interessante. Se você gosta de imaginar cenários assim, já se inscreve no canal porque aqui a gente explora perguntas que fazem você ver o mundo de um jeito diferente. Agora imagine o que começaria a acontecer nos primeiros dias. A quantidade de energia que a Terra recebe do Sol diminuiria. E isso afetaria diretamente a temperatura do planeta. Mas não seria algo extremo no começo. Talvez apenas alguns graus. Algo que muita gente nem perceberia de imediato. Mas existe um efeito em cadeia que começaria a acontecer. As estações do ano começariam a mudar. Os invernos ficariam mais longos. Os verões, mais fracos. Agora pense na agricultura. Plantações dependem da quantidade exata de luz e calor. Se essa quantidade mudar, o crescimento das plantas também muda. E isso levanta uma pergunta importante. Será que conseguiríamos continuar produzindo alimentos normalmente? Mas o impacto não pararia por aí. Existe algo ainda mais sensível do que a agricultura. Os oceanos. A temperatura da água começaria a cair lentamente. E isso afetaria correntes marítimas que regulam o clima do planeta inteiro. Agora imagine isso acontecendo por semanas, meses. O planeta começaria a entrar em um estado completamente diferente. Mas existe um ponto crítico que quase ninguém imagina. Porque se a temperatura cair além de certo limite, algo muito maior começaria a acontecer. Agora me conta aqui nos comentários. Você acha que 3% mais longe do Sol faria tanta diferença assim? Agora imagine que esse resfriamento continua por mais tempo. No começo, pode parecer algo leve. Alguns graus a menos, nada tão preocupante. Mas com o passar do tempo, o impacto começa a se acumular. Regiões frias ficariam ainda mais extremas. E lugares que hoje são habitáveis, começariam a enfrentar temperaturas cada vez mais baixas. Mas existe um detalhe que torna tudo ainda mais perigoso. O gelo. Quanto mais o planeta esfria, mais gelo se forma. E quanto mais gelo existe, mais luz do Sol é refletida de volta para o espaço. Isso significa menos calor sendo absorvido pela Terra. E isso faz o planeta esfriar ainda mais. É um ciclo. Um ciclo que pode acelerar com o tempo. Agora pensa nisso por um instante. Se esse processo continuar por anos, ou até décadas, partes inteiras do planeta poderiam se tornar extremamente difíceis de viver. Mas aqui entra uma pergunta importante. A humanidade conseguiria se adaptar a isso? Ou esse pequeno afastamento do Sol seria suficiente para mudar completamente o equilíbrio do planeta? E existe algo ainda mais curioso. Porque mesmo sendo apenas 3%, no espaço, pequenas mudanças podem ter consequências enormes. E é justamente isso que torna esse cenário tão perigoso. Agora vem a parte mais importante. Mesmo com a Terra ficando 3% mais longe do Sol, o planeta não congelaria de um dia para o outro. Mas o equilíbrio começaria a mudar. O mundo ficaria mais frio. As estações mudariam lentamente. E a vida na Terra teria que se adaptar a um novo cenário.
Agora imagine isso acontecendo de forma silenciosa. Sem explosões. Sem aviso. Apenas o planeta ficando mais frio, pouco a pouco. Você acha que perceberíamos a tempo? Ou só notaríamos quando já fosse tarde demais? E isso revela algo impressionante. A Terra está exatamente na posição certa para sustentar a vida. Uma pequena mudança já começa a alterar todo esse equilíbrio. Agora pense nisso com calma. Se o planeta dependesse apenas de uma pequena variação de distância, o quão frágil é a vida aqui? E aqui vai a pergunta final. Se a Terra se afastasse apenas 3% do Sol, você acha que a humanidade conseguiria se adaptar? Ou isso mudaria tudo para sempre?